Marcelo Marques desistiu da sua pré-candidatura à presidência do Grêmio e nesse vídeo eu trago 4 pontos sobre esse assunto que talvez você não tenha pensado ou não tenha visto, ou pelo menos de alguma forma se clicou nesse vídeo, está curioso para saber o que eu tenho a dizer. Vamos a isso. Estou fazendo muitas vezes um conteúdo um pouquinho mais longo, prometo, hoje gravo esse vídeo e vou postar esse vídeo na quarta-feira à noite, quarta-feira é ótimo, né? Quarta-feira à noite. Já coloquei um conteúdo um pouco mais longo hoje pela manhã, provavelmente na sexta pela manhã eu volto a fazer um conteúdo mais longo. Bom, para quem estava em Marte, talvez não acompanhou as coisas que aconteceram, em uma entrevista à Rádio Gaúcha, o Sala de Redação, o Marcelo Marques retirou a sua pré-candidatura à presidência do Grêmio. Entre muitas coisas ditas, o motivo principal, a motivação principal, foram questões políticas. E a gente pode se aprofundar ou não, basicamente, até para não tornar esse vídeo um pouco chato para você, já tenha visto muitas coisas sobre esse assunto. Questões políticas é muito amplo, mas basicamente o Marcelo Marques não concordou com uma coisa ou algumas coisas solicitadas dentro desse processo político de se tornar candidato à presidência do Grêmio. E, inclusive, é citado como um possível erro de avaliação de daqui a pouco dar conta de tudo isso e não pôde dar conta de tudo isso o Marcelo Marques. Bom, isso a título de informação, grossíssimo modo, e agora a gente parte para o que eu acredito que seja mais interessante, pelo menos para esse vídeo, enquanto não há outros desdobramentos dessa situação. Se você gosta do meu tipo de conteúdo, ainda não se inscreveu por aqui, te inscreve porque esse é o número de inscritos no momento em que eu gravo esse vídeo. E já deixando o recado, se você precisa de pintura residencial ou predial de qualidade, Saturno Pinturas é o local, é a minha indicação. Ponto número 1. Erros, eles acontecem, inclusive sem querer. Eu faço uma pergunta no título do vídeo e eu respondo ela para vocês agora. Foi um erro o Marcelo Marques ter desistido da presidência do Grêmio? Não temos como saber ao certo as motivações exatas, eu quero muito saber dos desdobramentos disso a partir de agora, mas dentro do que a gente tem até aqui, dá para compreender o Marcelo Marques. Esse é o ponto número 1. Esse é o ponto número 1. Então não tem como cravar que é um erro. Não dá para dizer é um erro a desistência da pré-candidatura do Marcelo Marques. Mas, talvez, esse segundo ponto que eu vou trazer aqui para agregar nesse primeiro e fechar esse primeiro conjunto dessas duas questões, vai fazer eu me expressar melhor quanto a essa questão de achar um erro ou não. Então, o segundo ponto que eu quero trazer para vocês é: o torcedor se iludiu. O torcedor do Grêmio se iludiu com a ideia de Marcelo Marques, de um bilionário, de um homem muito bem sucedido nos seus negócios, poder também fazer isso com a máquina de gerar dinheiro que é o Grêmio, que é um clube de futebol como um todo, é o Grêmio, nesse caso, com um orçamento de mais de 500 milhões de reais ano, com uma possibilidade de arrancar muito dinheiro de um excelente investimento como é a Arena do Grêmio, com a circulação de muitos milhões de reais em negociação de jogadores, salário de jogadores e tudo mais, a possibilidade de formar um grande time e a possibilidade de disputar grandes títulos. Por exemplo, a nível nacional, uma milionária Copa do Brasil, que tu chega nas fases finais, tu arrecada uma boa bufunfa e coloca no teu bolso. Esses dois primeiros pontos para mim são importantes. O torcedor se iludiu com tudo isso. E por conta desta ilusão do torcedor, eu acredito que tem um pouquinho de erro do Marcelo Marques, mesmo sem querer. Em retirar a candidatura, não. Não, em retirar a candidatura, não. Porque aí, a depender do que ele viu, que eu não sei o que é, dependendo de como foi os desdobramentos políticos do clube, a gente não pode condenar. Eu não venho aqui para condenar ninguém, não é a minha função, e talvez não seja nem de nenhum de vocês aí do outro lado, a menos que tenha algum juiz me acompanhando. Mas a grande questão para mim é, talvez o Marcelo Marques, mesmo sem querer, tenha errado em se colocar como essa grande esperança para o torcedor. O torcedor do Grêmio é um torcedor que está sofrido. 2020 não foi lá uma temporada tão boa pra gente. Chegamos à final de Copa do Brasil e tal, mas tinha que todo o contexto de pandemia. O Grêmio de fato não disputou uma final de Copa do Brasil, foi em 2021 ainda, né? Aí 2021 aquele ano desgraçado, 2022 uma pindaíba horrenda, 2023 Soares, 2024 horror
terror e pânico, e 2025 está se desenhando para isso também. Pelo menos é o desenho do campeonato, a menos que se mude muita coisa daqui para o final. O desenho do campeonato é justamente esse, que vai também ser ali raspando uns 45 pontos. Vocês me desculpem, eu vou ter que tomar um golinho de água, senão o negócio não vai acontecer. Prefiro assim do que parar outras vezes. Então, eu não tenho como avaliar que seja um erro a retirada da candidatura do Marcelo Marques, pré-candidatura, Marcelo Marques à presidência do Grêmio, mas dentro desse contexto que o torcedor se iludiu, mesmo sem querer, eu acho que houve um erro na parte do Marcelo. E aqui, sempre é bom, é ótimo lembrar, eu não faço ideia de como é o Marcelo, eu não conheço o Marcelo. Eu nunca cumprimentei o Marcelo, nunca troquei uma ideia com ele. Então aqui não tem uma questão pessoal envolvida. Apesar de que todas as referências que eu tenho dele, de todas as pessoas que conversam com ele, conhecem ele, enfim, tiveram algum contato, são maravilhosas, são excelentes. Mas eu não conheço Marcelo, então aqui não tem nada de pessoal. É justamente só essa situação, beleza? Mais 2 pontos então, gente. Terceiro, para uma pessoa ser candidata à presidência do Grêmio, ela precisa entender que há questões políticas. E aí é o grande ônus de se ter um clube da maneira como o Grêmio é. Muita gente coloca a SAF por uma questão de profissionalismo, uma questão de poder, de alguma forma, ter um clube melhor gerido, mas tem todo o ônus que a gente já sabe da SAF. É só olhar o próprio futebol brasileiro e o que dá certo e o que não dá certo em questões de SAF. Dito isso, muita gente, inclusive eu, defende que o Grêmio deve continuar nesse formato de clube. É um clube associativo, em que as pessoas vão ascendendo a cargos dentro do clube até que alguém se torne o presidente, ou enfim, tenha cargos diretivos por lá e possa ajudar o clube sem nenhum tipo de remuneração. Eu defendo isso, mas isso tem o seu ônus, e esse ônus é a política. Particularmente, eu entendo bem como funciona a política, não exatamente do clube, a política convencional, digamos assim, mas eu também entendo que, apesar de necessária, muitas vezes, e eu não sei se esse é o caso do Grêmio, muitas vezes política em si, política de um modo mais amplo, tem lá suas não recomendações, né, vamos colocar assim. Então eu não sei, eu não faço ideia do que o Marcelo Marques viu dentro do Grêmio, dentro da política, e o que ele não se adaptou. Mas poderia ter, de alguma forma, já essa ideia de como as coisas funcionam e o que é importante dentro da política, né? E aqui eu te trago o 4º ponto, já te convidando também a você se inscrever por aqui mais uma vez. Se você gostar do conteúdo, deixa like e, claro, também comentar a tua opinião sobre as coisas que eu trouxe aqui. E aqui vem uma visão muito de torcedor. Eu gostaria muito que houvesse uma reversão. O quadro da eleição do Grêmio estava se encaminhando para um processo quase que de aclamação. Marcelo se colocar como pré-candidato, depois candidato, depois uma disputa, como é óbvia e sadia que seja, mas com uma ampla vantagem para Marcelo Marques, e ele pudesse ser o presidente do Grêmio, então, para o triênio 2026 para frente. Mas, senhoras e senhores, tendo esse cenário de agora, olha só, o pessoal está chegando por aqui, não sei se pegou no microfone. Tendo esse cenário de agora, desse momento, talvez seja uma das situações mais prejudiciais para o clube. Porque não temos uma definição em termos de eleição, temos um grande problema a partir de agora, porque tudo vira uma disputa também, e temos um campeonato brasileiro em que precisamos de 45 pontos. Não sei se vai ser 45. Sempre quando chega nessa fase do campeonato também, né? Vem alguém, não, aqui não vai precisar de 45, veja bem. A expectativa aqui agora está em 40, está em 41, está em 42. Sim, até o final do campeonato, isso muda também a exigência muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes chega mesmo aos tais 45 pontos. Dito isso, senhoras e senhores, eu gostaria muito de uma reversão para que se tivesse mais uma vez uma calmaria política. Não sei o que você pensa do outro lado, eu quero saber também, e vamos aguardar os próximos capítulos desta história. Beijo, abraço, aperto de mão.